Seja mais uma vez bem-vindo ao História Viva. Prepare-se para mais uma fascinante viagem ao passado onde a história ganha vida. Recordamos mais uma vez que o História Viva tem apenas como objetivo dar a conhecer e convidar a aprofundar o seu conhecimento, sem formular quaisquer juízos de valor sobre as mais diversas personalidades históricas. Venha daí, se gostou do vídeo, meta like, subscreva o canal e divulgue. Estamos à vossa espera. Dona Estefânia foi esposa de Dom Pedro V e Rainha de Portugal. Nasceu no Castelo de Krauchenois, Alemanha, no dia 15 de julho de 1837 e era a filha mais velha de Dom Carlos António, príncipe de Hohenzollern, e da princesa Dona Josefina de Baden. Chegou a Lisboa no dia 17 de maio de 1858 e casou no dia seguinte com el-rei Dom Pedro V na igreja de São Domingos, em Lisboa. Juntamente com o marido, Dona Estefânia fundou diversos hospitais e instituições de caridade, o que lhe granjeou uma enorme popularidade entre os portugueses de todos os quadrantes políticos e estratos sociais. É por esse motivo que o Hospital Dona Estefânia em Lisboa ostenta o seu nome. O seu casamento durou apenas 14 meses. Faleceu em Lisboa vítima de difteria, com apenas 22 anos de idade, no dia 17 de julho de 1859. 2 dias após o seu aniversário. As suas últimas palavras terão sido: "Consolem o meu Pedro." Dom Pedro V foi rei de Portugal entre 1853 e 1861. Nasceu no Palácio das Necessidades, em Lisboa, no dia 16 de setembro de 1837. Era filho da Rainha Dona Maria II e do rei consorte Dom Fernando II. Com a morte prematura de Dona Maria II, sobe ao trono em 1853 com apenas 16 anos. Como era menor, o seu pai assumiu a regência até à sua maioridade. Foi um dos reis mais bem preparados e dedicados ao reino e à coroa. Portugal é, por essa altura, flagelado por 2 epidemias, uma de cólera, que graça de 1853 a 1856, e outra de febre amarela, principalmente em 1856 e 1857. Durante esses anos o monarca, em vez de se refugiar, como o aconselhavam os seus áulicos, expunha-se perigosamente e sem temor percorrendo os hospitais e demorando-se à cabeceira dos doentes, o que lhe trouxe muita popularidade. Casou com Dona Estefânia, tendo o seu casamento durado apenas 14 meses. A trágica morte da sua esposa deixou-o profundamente abalado. Faleceu vítima de febre tifoide, em Lisboa, no mesmo palácio onde havia nascido 24 anos antes. Foi profundamente amado pelo seu povo, tendo passado à história com os cognomes de o Esperançoso e o Bem-Amado.
Dom Luís I foi rei de Portugal entre 1861 e 1889. Nasceu no Palácio das Necessidades, em Lisboa, no dia 31 de outubro de 1838. Era filho da Rainha Dona Maria II e do rei consorte Dom Fernando II. Dom Luís era oficial de marinha. Encontrava-se a bordo quando soube da morte do seu irmão, el-rei Dom Pedro V, quando o presidente do Conselho de Ministros, o Marquês de Lolé, inadvertidamente o tratou pelo título de Majestade, tendo Dom Luís exclamado: "Ai, que já fiquei sem o meu Pedro." Dom Luís era um homem culto e de educação esmerada, como todos os seus irmãos. De grande sensibilidade artística, pintava, compunha e tocava violoncelo e piano. Poliglota, falava corretamente algumas línguas europeias e fez traduções de obras de William Shakespeare. Foi durante o seu reinado, mais precisamente em 1869, que, por decreto por si assinado, foram abolidas todas as formas de escravatura em todos os territórios do Reino de Portugal. Em 1884 foi efetuada a Conferência de Berlim, resultando daí o chamado Mapa Cor-de-Rosa, que definia a partilha de África entre as grandes potências coloniais: Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra e Portugal. Dom Luís morre na cidadela de Cascais, depois de um longo sofrimento, no dia 19 de outubro de 1889, a poucos dias de completar 51 anos. Dona Maria Pia de Saboia foi esposa do rei Dom Luís I e rainha de Portugal. Nasceu em Turim no dia 16 de outubro de 1847 e era filha do rei Vítor Emanuel II da Itália e da sua esposa, a arquiduquesa Adelaide da Áustria. Dona Maria Pia ficou conhecida como o Anjo da Caridade e a Mãe dos Pobres por sua compaixão e apoio a causas sociais. Recebeu uma educação semelhante à de outras princesas europeias, tendo aprendido gramática, geografia, história, desenho e música. Dona Maria Pia casou-se com o rei Dom Luís I, por procuração, em Turim, em 27 de setembro de 1862 e chegou a Portugal no dia 5 de outubro desse mesmo ano. Antes de partir para Portugal, entregou 20.000 francos para distribuir pelos pobres, tendo pedido também a Vítor Emanuel II, seu pai, para decretar uma anistia para todos os presos políticos, vendo o seu pedido acedido. Durante o rigoroso inverno de 1876, no qual muitas famílias ficaram na miséria devido às grandes inundações que a chuva provocou, a rainha tomou a iniciativa de organizar uma comissão de angariação de donativos. O sucesso desta comissão fez com que formasse um fundo especial, para desta forma se irem socorrendo muitas famílias vítimas da dureza dos invernos. Fundou ainda inúmeros estabelecimentos de solidariedade social. Dona Maria Pia manteve-se, geralmente, alheia aos assuntos políticos. A única exceção deu-se quando o Marechal Duque de Saldanha cercou o Palácio da Ajuda em 1870, numa revolta que ficou conhecida para a história como a Saldanhada, obrigando o rei a nomeá-lo presidente do Conselho de Ministros. Mostrando o seu temperamento latino, Dona Maria Pia disparou assertivamente contra o velho Marechal. Se eu fosse o rei, mandava-o fuzilar. Na sequência do atentado terrorista de 1908, em que o seu filho, Dom Carlos I, e o seu neto, o herdeiro ao trono, Dom Luís Filipe de Bragança, foram assassinados, Dona Maria Pia foi abatida pelo desgosto, começando a dar sinais de demência. Com o sucesso do golpe republicano de 1910, a rainha embarca para o exílio em Itália, no dia 5 de outubro, exatamente 48 anos depois de ter chegado a Portugal. Faleceu no dia 5 de julho de 1911 em Stupinigi. Momentos antes de expirar, pediu que a voltassem no leito na direção de Portugal e que trasladassem o seu corpo para o país que a acolheu durante meio século para repousar junto dos seus entes queridos.